Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa terça-feira, 26 de agosto, eu não poderia deixar de passar por aqui para a gente comentar aí tudo que vem acontecendo, o que rolou no capítulo de ontem na novela Vale Tudo, que parece que entrou realmente no seu modo turbo, né? Todo dia, todo capítulo tem ali um flash, tem alguma coisa mais relevante para a gente comentar. E no capítulo de ontem foi ali a descoberta da Maria de Fátima que César e Odete Roitman estão juntos, tá? Ela que foi lá no Copacabana Palace, levou ali uma regulada do César, um mega fora. Ela até comentou com o Olavo que não aguenta mais ser humilhada, que já foi humilhada pelo Afonso, pela Celina, pelo Odete e agora pelo César, tá, gente? Vou comentar sobre isso e muito mais do que vem rolando aí em Vale Tudo. Confesso para vocês que acho que a novela realmente engatou numa fase mais positiva agora, pelo menos uma fase que dá mais o que falar aqui. A gente tem mais conteúdo para comentar com vocês, tá mais empolgante falar de Vale Tudo, ainda que com as suas inúmeras incongruências, né? Nossas críticas sempre vão fazer parte aqui do programa, afinal de contas, somos pessoas que temos senso crítico, cada uma com o seu e respeito, mas vamos sempre tecer nossos comentários, críticas, às vezes um pouco mais ácidas. Isso não impede que a gente também elogie e diga que tá nessa fase agora. Eu tô gostando de bastante coisa aí que vem acontecendo na novela, tá? A gente vai destacar para vocês em detalhes agora. E antes, obviamente, eu não posso deixar de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente a gente está por aqui te trazendo o resumo do que irá ao ar no capítulo do dia, na novela Vale Tudo, na novela Dona de Mim. Também temos programas aqui durante toda a semana, o Falando de Vale Tudo, Hora da Novela, onde a gente comenta sobre o que está indo aí para a telinha da TV, tece as nossas críticas e, logicamente, sempre quer saber a sua opinião, o seu ponto de vista, porque afinal de contas, aqui a sua opinião, no Reality Novelas, a sua opinião é sempre muito importante e mais do que um canal, nós somos uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras que trocam ideias, né? Aí cada um fica querendo saber o ponto de vista do outro, ninguém é dono da verdade e assim a gente caminha, assim caminha a humanidade, não é mesmo? Já diz Lulu Santos em suas músicas. Bom, eu também quero aproveitar, né, gente, e agradecer a cada um de vocês pela audiência, pela paciência, por estar sempre aqui com a gente, dando opiniões, trocando ideias. É muito bacana realmente a gente ver que não está sozinho, né? Eu gosto muito de novela, adoro falar de novela e muitas vezes sentia falta de ter pessoas que tivessem o mesmo interesse que eu, né, no assunto. E agora aqui no canal não me sinto mais sozinha, espero que vocês também não. Acho que muito legal a gente ver pontos de vista diferentes, ficar conhecendo pessoas diferentes e quero aproveitar a oportunidade para mandar aí um grande abraço, um mega obrigado para a Andréia Pinheiro, Carla Regina, Ione Serra, Alexandre Kitsune, espero ter falado certo, viu, Alexandre? A Josete e o Fernando Camões, lá de São Luís Maranhão, Maria Alice e tantas outras pessoas aqui que eu agora, nessa oportunidade, não falei o nome, mas irei destacando aí, à medida que a gente for gravando mais programas, vou sempre destacar aqui os inscritos que participam ativamente, dando suas opiniões, likes, enfim, sempre fazendo o possível para dar uma engajada aqui no canal, tá? Muito obrigada a todos, até aqueles que eu não mencionei o nome aqui, tá? Em outra oportunidade a gente menciona mais. Gente, e também quero te dizer, tá? Que convidar você para dar o seu like e o seu hype, que são muito importantes aqui para o nosso engajamento. E se você quiser apoiar o canal, fique à vontade para dar o seu superchat, o seu valeu demais, tá certo, gente? Bom, vamos começar então falando sobre o que foi ao ar no capítulo de ontem, gente. No capítulo de ontem, a gente viu ali o Mário Sérgio fazendo uma ameaça que não foi nada velada para Odete Roitman e ela entendeu o recado, né? Ela ficou pistolada com ele, primeiro porque a Odete mandou o Mário Sérgio fazer uma viagem para São Paulo, deu uma série de incumbências para ele, que ele até falou para ela, pensei que eu fosse me mudar para lá, né? E ela foi irônica com ele, falando que ela conhecia um corretor ótimo para ver algum imóvel para ele. Então, ele sentiu que ela estava dando fora nele
e se sentiu descartado, né? Coisa que o Odete Roitman faz com muita facilidade, né? Descartar as pessoas. E aí o Mário Sérgio falou para ela, você está me descartando, Odete? Tem outra pessoa na parada e tal. E aí, gente, ela não fez ali muito devaneio, não. Ela falou que realmente ela nunca prometeu nada para ele, que ela não sabe por que ele estava ali se julgando ofendido, já que ela nunca tinha dito que eles estavam juntos de fato e tudo mais. Bom, Mário Sérgio não gostou, revidou, deixou claro para ela que aquilo não iria ficar assim, ele se sentiu ali usado, né? E foi mesmo. E aí eu fico me questionando se esse já não foi um gancho aí grande da autora Manuela Dias para, de repente, colocar o Mário Sérgio como assassino de Odete Roitman, tá? Ele que se revelou ali, quando chegou, era todo atencioso com Solange, uma pessoa que se preocupava com o próximo e tal, e de repente se revelou uma pessoa altamente ambiciosa, mau caráter, né? No decorrer da trama. Então, acredito que, de repente, esse seja o gancho aí para que Mário Sérgio seja o possível assassino de Odete Roitman. Não descarto outras pessoas, gente, porque, obviamente, a gente já sabe que a produção da novela, né, tá preparando aí vários finais, exatamente para evitar o vazamento, coisa que Gilberto Braga reclamou tanto lá na versão original, que ele falava que isso o irritava bastante, né? Constantemente a mídia vinha com vazamento sobre o possível final da novela. Então, não descarto que ela não coloque o Mário Sérgio, mas esse é um grande gancho aí para colocarmos o Mário Sérgio na lista de suspeitos do assassinato de Odete Roitman, caso esse assassinato de fato role. A Manuela Dias, autora do remake aí, já disse que vai rolar, então vamos aguardar, né, se houver o assassinato, se de repente Mário Sérgio não vai figurar aí como o assassino de Odete Roitman. O que vocês acham, hein? Eu achei o fora que ela deu nele bem feito para ele, né, ambicioso. Gente, uma coisa que a gente já viu também, né, é que toda vez que a novela segue o roteiro original de Vale Tudo, a audiência sobe mais do que antes, né, com as invenções e os devaneios de Manuela Dias. Se vocês notarem, nesses últimos capítulos que foram ao ar, teve ali a cena da escada, teve o Afonso descobrindo a traição da Maria de Fátima. Obviamente que a construção, a perspectiva é um pouco diferente, e isso sim é esperado dentro de um remake, né, que seja feita uma atualizada, as coisas melhorem na narrativa e tal. Eu não acho que a narrativa melhorou, mas acho que seguiram ali com uma perspectiva própria da autora Manuela Dias e sua equipe, né? Tem muitos coautores ali. Seguiram uma outra perspectiva, mas fizeram ali, repetiram a trajetória já prevista no original. E isso eu acho que é o ponto principal para que a audiência tenha realmente elevado, tenha aumentado significativamente, embora ainda não tenha chegado aí na casa esperada, talvez até pelos próprios patrocinadores da novela, né? O pessoal que investiu em publicidade na novela, acredito que ainda está abaixo das expectativas deles e também do grande público, mas está engrenando melhor. Eu acho que está até mais interessante assistir Vale Tudo agora, tá, gente? Embora eu acho que algumas narrativas também muito importantes se perderam no meio do caminho e não virão à tona, porque, enfim, Maria de Fátima já saiu da mansão da Celina, o Afonso já rompeu com o Ivan já rompeu com a Heleninha, então muitas cenas icônicas lá do original de Vale Tudo não irão ao ar nesse remake aí, entre aspas, tá, gente? Mas continuando aqui a questão, tá? A gente vai aqui falar agora sobre a Odete ter dito, né, no capítulo de sábado para Raquel, que foi por conta da Maria de Fátima ter comentado com ela sobre a sociedade clandestina, entre aspas, escondida ali, da Celina com a Raquel na Paladar, que levou a toda essa derrocada na empresa da Raquel, tá? Então, a Odete fez questão de colocar a Fátima como a grande vilã do descobrimento, da descoberta, né, dessa sociedade entre Celina e Raquel. E foi ali o ponto principal que fez com que a Odete pressionasse a Celina a vender as ações dela da Paladar a preço de banana. Pois bem,
Essa informação é importante por quê? Porque no capítulo de ontem, a Raquel ali esvaziou a Paladar, muito triste, né? Ela esvaziando tudo aquilo. A gente vê ali a potência de atores que são Thaís Araújo e Matheus Nastergalli, quando eles fazem aquela cena super comovente, dando fim ali à empresa, né? Tirando as coisas, conversando entre eles. São duas grandes estrelas, sem dúvida alguma. E aí, dentro de toda aquela emoção, aquela comoção, né? Ao final de tudo, quando já estava tudo vazio lá na sede da Paladar, no casarão, a Raquel vai e encontra a Odete e entrega as chaves do imóvel para a Odete. A Odete fala que não pode dizer para ela nem que está triste, né? Obviamente debochando da Raquel, mas disse para ela, isso é para você ver o que dá mexer com a Odete Roitman, ter um inimigo à altura dela, né? Que ela quis dizer. Bom, quando a Odete termina de falar isso e entra no carro dela, lá no carrão, no Porsche, o que acontece? A Raquel vai correndo atrás do carro para xingar a Odete, né? Ficou ali descompensada e ela viu quem estava dirigindo o carro, que era o César. E aí ela comentou com Poliana, você viu? O César estava com a Odete no carro, dirigindo o carro. E aí o Poliana falou, será que ele agora é motorista da Odete? A Raquel falou, motorista, Poliana? Poliana, como é que uma ricaça dessa vai sentar no banco da frente ao lado de um motorista, né? Ela falou, deve estar havendo ali alguma situação. Será que a Maria de Fátima tem realmente mais ainda a ver com toda essa situação do fechamento da Paladar? Porque ela já sabe que a filha teve ali alguma participação, sim, ao tentar dar o troco em Celina, né? Então prejudicou a mãe de forma cabal. Bom, isso aí ficou no ar, tá? Ela ficou ali achando que, de repente, será que eles estavam juntos, num trio contra ela? Enfim, a Raquel já espera de tudo da Maria de Fátima, né, gente? Então, ela botou essa interrogação aí no ar. Só que não passou muito tempo, tá? A Maria de Fátima foi atrás da mãe, foi atrás da Raquel, porque ela já vem conversando ali com o Olavo. O Olavo é uma das poucas pessoas que se sensibiliza com a situação da Maria de Fátima, ter sido abandonada, grávida e tal, tá achando a Fátima uma coitadinha. E ela foi procurar a mãe para pedir realmente ajuda, expor toda a sua situação para a Raquel, pedir ajuda. Quem atende a Maria de Fátima não é a Raquel, é o Poliana. E nesse momento, o Poliana conversa com a Maria de Fátima e diz para ela, se ela tem, pergunta para ela sobre qual é o tipo de envolvimento, né, dela ali na toda aquela situação, porque a Raquel viu o César, que obviamente, né, tem um relacionamento com a Maria de Fátima, e é notório, é sabido ali pela Raquel, pelo Poliana, e estava com a Odete no momento que foi buscar as chaves do casarão lá da Paladar, da sede da Paladar. A Fátima ficou surpresa com a informação, lógico, ela não sabia, nem desconfiava, e foi atrás da Odete para tomar satisfações, já que ela não estava conseguindo encontrar o César, né? Quando ela chega ali no Copacabana Palace, mais uma vez destacando isso, né, gente, que ela consegue entrar, assim como o César anteriormente também entrou no Copacabana Palace e foi direto bater na suíte lá no quarto, no apartamento que a Odete Roitman alugou no hotel, né, para ela. Ela foi direto lá, bateu sem ser anunciada e realmente é inacreditável porque um hotel do porte do Copacabana Palace, com todo o controle que tem de entra e sai de pessoas, já que hospeda assim, hóspedes ilustres, né, muito famosos e tal, com muito dinheiro. Então, não dá para entender esse entra e sai no quarto de Odete. Isso aqui já foi até questionado por vários inscritos aqui no canal, tá, gente? Mas, enfim, Maria de Fátima foi direto ao apartamento de Odete e era no momento que Odete estava ali reunida com César à mesa, fazendo a refeição, e surpreendeu os dois, tá? Odete foi atender a porta, ela viu o César mais ao fundo e foi tomar satisfações, querer saber se o César estava agora com a Odete. E o César foi extremamente frio com ela, falou que ele estava mesmo, que ele não gosta de novinha, ele que vem com esse discurso, né, que ele não quer ter filho e tal, que a Fátima é só problema, é que nem âncora, puxa o cara para baixo e tal. E começou a se declarar ali para a Odete Roitman, e a Odete também se botou ali à frente do César, dizendo que eles estavam juntos mesmo, que agora ela era aquilo ali e tal. E a Maria de Fátima saiu de lá também mais uma vez humilhada, como ela mesma já tinha dito pro Olavo depois, né, que eu falei para vocês. Bom, gente, nesse contexto aí, tá, a gente fica vendo o quanto que
a Manuela Dias deixa essas pequenas, o que de repente era para ser uma coisa assim icônica, né? Tem tudo ali, você vai vendo ali o andamento do negócio e fala, pô, tem tudo para ser icônico, para bombar, para realmente causar aquele grande impacto no público, e na verdade fica uma coisa ali meia cá, meia lá, entendeu? Assim, fica mais ou menos, né? Não fica uma cena maravilhosa. Eu já percebi que quando o Cauã Raymond atua, ele e a Débora Bloch, gente, flui normalmente, fica lá em cima, entendeu? Mas quando entra a Bela Campos, não sai da mesma forma. Fica uma coisa muito forçada, muito artificial, mas independente da atuação da atriz, Bela Campos, o que eu acho é que esse contexto aí era para ter sido assim, um ponto altíssimo dentro da trama. Aliás, muita gente se prendeu ao capítulo de ontem porque foi dito que a Maria de Fátima ia descobrir que César e Odete estão juntos, e não teve aquele grande impacto, aquela grande emoção que a gente estava esperando. Mas, enfim, como eu disse também no início aqui desse vídeo, eu acho que a novela está despertando maior interesse, traz bastante narrativas dentro, né, de cada capítulo, então está bastante interessante. Acho até que nesse momento que a novela está, onde várias coisas da versão original foram, inclusive, suprimidas, né? Acho que não cabe nem falar aí nesse filler que existe, né? Que é aquela, para encher linguiça ali no capítulo, você bota algumas cenas subjacentes, aleatórias, para poder encher ali o capítulo, tá? Acho que nem cabe mais isso, falar nisso, porque já está aí num pique muito bom e não precisa mais partir para esses artifícios de fazer novela render, até porque falta aí pouco mais de um mês para terminar a novela, né, gente? Então eu acho que um mês e alguma coisa para terminar a novela, então acho que não cabe mais esse tipo de artifício de fazer render, não, tá? Agora é pancadão mesmo. E tá valendo a pena ver. Eu, pelo menos, estou gostando, quero saber a sua opinião, tá? Gente, agora falando também sobre o Marco Aurélio Sem Noção, a gente já tinha dado um spoiler sobre a festa da Sarita aqui para vocês anteriormente, já tem um bom tempo atrás. E ontem foi a tal festa de aniversário da Sarita. Marco Aurélio chegou lá cheio de bailarinas, pula-pula, piscina de bolinha, na verdade, cheio de 9 horas, né? A menina, obviamente, a criança, ficou super empolgada no momento que viu tudo aquilo, né? E também ela gosta do tio, né? A Sarita tem ali um grande carinho pelo Marco Aurélio e aproveitou para comemorar sua festinha. As mães, Cecília e Laís, que não gostaram muito da atitude do tio enxerido, né? Marco Aurélio, sem noção mesmo. A mulher dele, a Leila, já tinha até dito, Marco Aurélio, você não tinha consultado as mães para fazer isso? Ela nem sabia que Marco Aurélio estava fazendo tudo aleatoriamente, né? A menina brincou, se divertiu, mas ao final da festa, a Sarita pediu para comer um pedaço de bolo e o brigadeiro que as mães providenciaram ali, né? Encomendaram um bolinho, enrolaram ali os brigadeiros com a filha, tal, naquela festinha mais íntima que elas tinham planejado. E a menina sentiu falta desse bolinho. Quando ela pediu o bolo, que as mães tinham encomendado, o Marco Aurélio já ficou com uma cara de, pô, não entendo, fiz um bolo maravilhoso para você, fiz uma mega festa, você quer essa coisinha simples, feita em casa? E aí, gente, no dia seguinte também, quando ele vai se despedir, a Cecília e a Laís já estão ali indignadas com o Marco Aurélio, novamente externando essa indignação, a Sarita chega para se despedir do tio e fala, deixa ali para ele, obviamente na ingenuidade de uma criança, mas também na sinceridade de uma criança, deixa claro para ele que ela gostou demais da festinha e tal, mas que a festinha também que ela já tinha sido programada pelas mães, planejada pelas mães, também já estava ótima, estava pronta e estava ótima. Então ele percebeu que ele, de fato, ali deu uma mega bola fora, principalmente por ter passado por cima, né? Não ter tido nenhuma consideração ali pela irmã dele, né? Ter tomado a frente de tudo e descartado a opinião das mães, tá? Que a Cecília também, além de mãe da Sarita, é irmã do Marco Aurélio, né? Bom, gente, aí depois também teve no capítulo de ontem, tá? Não estou falando exatamente na ordem, mas estou destacando os pontos altos. Teve ali aquela cena da Aldeide vendo
a Raquel e o Poliana saírem para vender sanduíche natural na praia. A Raquel fez ali 120 sanduíches naturais, acordou cedo, o Poliana ficou surpreso quando viu, né, que a Raquel já estava com a mão na massa na cozinha. Ele falou que não teve nem tempo de ficar triste, que a Raquel já está pensando em se reerguer e tal. E ela falou, a gente tem conta para pagar, tem dívida. E aí ele resolve acompanhar a Raquel até a praia para vender os sanduíches naturais também, tá? E aí, gente, a Aldeide fala que ele tá muito, olha, você não tem condicionamento físico para ficar andando na praia, Audálio, não sei o quê, falando pro irmão, né? Isso daí, muita gente também já tinha comentado sobre isso, eu também achei um absurdo. A Aldeide, ela é uma viúva herdeira. O marido dela, o Laudelino, era dono integralmente da Paladar, tá? Ela tinha ali, o marido dela não tinha somente esse negócio, não à toa que ele resolveu vender a Paladar para o Poliana, para Raquel e para Celina. Ele vendeu para eles, mas ele tinha também seus outros negócios, suas propriedades. Era um homem realmente muito próspero, muito rico. E ao falecer, ficou tudo para a Aldeide. Pelo menos é essa a ideia que a gente tem dentro da novela, né? Que a Aldeide foi a única herdeira do Laudelino. E ela volta para o Brasil rica. Quando a Aldeide, na versão original, voltava para o Brasil rica, ela já dizia que ela não queria mais saber de trabalhar, né, que ela ia ser ali madame. E ela, de fato, investia na sua própria imagem, na sua própria nova vida, né, de rica, e queria se promover nas mídias, né? Na época era ir para a imprensa, ir para a televisão, Bartolomeu ajudou também nesse meio de campo, Renato e tudo mais. Ela conseguiu se promover, se tornar famosa, tá? Nessa versão, a Aldeide voltou para o Brasil, viúva, rica, mas vive ali como pobre, né? Como ela vivia antes, quando era secretária da TCA, tá? E o irmão era dono de bar. Nessa versão, ela pega e fica ali, parecendo que está só correndo atrás do homem lá, do André, e querendo trocar beijos às escondidas dentro da vila, a maior parte das vezes dentro da vila, tá? Correndo o risco de ser surpreendida, uma mulher já madura, rica, próspera, que se tem dinheiro para comprar lá cavalo para o namorado, patrocinar o namorado, ainda que às escondidas, né? Ele não sabe, mas ela pode também bancar um conforto maior para esses encontros com o André. E ela não tem feito isso, tá? Tem vivido ali meio que como uma adolescente assanhada. E aí ela fica nesses agarramentos com André e não impulsiona a própria vida, né? Ela que tem todas as chances aí de se promover até mesmo nas redes sociais. A Aldeide, que quando ela foi para o municipal, ela fez várias selfies de si mesma, queria tirar foto toda hora, gosta desse negócio de mexer com o celular, tirar fotos, fazer selfie. Teria aí, nesse caso, no meu ponto de vista, uma grande brecha para a autora Manuela Dias colocar a narrativa que ela atribuiu para Maria de Fátima como digital influencer, tentar colocar para a Aldeide, porque a Fátima estava se promovendo como digital influencer com o dinheiro do Afonso, da família Reutemann, né? A Aldeide não, ela tem dinheiro próprio, ela é desinibida, é engraçada, é extrovertida, né? E tem condições de bancar ali uma campanha, contratar de fato, como foi na versão original, profissionais do ramo para promover a sua imagem e ganhar dinheiro com isso. Não, a Aldeide está ali obsoleta na trama, tá? Acho que a Carine Telles tem muito talento para ficar ali às escondidas, como personagem que não repercute, entendeu? Não tem projeção dentro da trama, não tem nenhuma, assim, digamos, nenhuma visibilidade maior. Acho um grande desperdício por parte da autora Manuela Dias em relação à Aldeide, que é uma personagem que daria muito o que falar, tá? É um grande desperdício. Ao mesmo tempo, eu acho que a Fátima hoje ser colocada aí na Rua da Amargura, sem eira nem beira, depois que ela bombou nas redes sociais, já estava inclusive começando a ser ali contactada para fazer campanhas publicitárias, já tinha muitos seguidores, já tinha conseguido ali alçar um nível maior dentro das redes sociais. Acho que de repente ela não retomar isso também é um grande desperdício de narrativa e é subestimar a inteligência do telespectador, porque seria algo até esperado. Ela poderia até projetar a sua história
obviamente numa versão que fosse favorável a ela, né, como uma mulher abandonada, grávida e tal, tentar, sei lá, traçar uma trajetória melhor para ela. Hoje em dia, nas redes sociais, até aquilo que não é tão bonito causa engajamento, né, gente? A gente vê aí muitos casos que tem gente que cria até histórias polêmicas, desfavoráveis a si mesmo, para poder repercutir e para poder gerar ali engajamento. Vai ter sempre alguém que vai apoiar. Então, acho ali estranho, né, não se aproveitar essa narrativa da Fátima, que foi construída ao longo de toda a trama e agora foi deixada de lado. Então, são duas situações aí envolvendo redes sociais que eu acho que a Manuela Dias perdeu a oportunidade de fato, atualizar esse, entre aspas, remake. Tá? Outra coisa também que me chamou a atenção foi o fato, né, dela não oferecer ao Aldeide, não oferecer uma ajuda maior a Raquel e ao Poliana. Ainda que não fosse, tá, gente, eu vou bancar tudo. Ela já disse que como ela tinha 10% na Paladar, né, ela falou que ela vai honrar com a parte dela no que diz respeito às dívidas pendentes da empresa, tá? Ela falou que ela vai pagar. Só que o irmão e a Raquel não quiseram aceitar mais a ajuda da Aldeide, acharam que iria onerá-la demais, porque são muitas dívidas e tal, e que eles é que tem que se mobilizar mesmo para pagar. Ok. Entendo. O que eu não entendo é que ela, com tanto capital, e de fato, tem muita gente que diz assim, ela pagou coisa para o André, ela pagou a fiança do Ivan e o dinheiro dela não acaba. Gente, eu imagino que a Aldeide tenha muito mais do que ali 2 milhões, o equivalente a 2 milhões de reais no banco. Muito mais. Acredito que ela tenha muito mais, porque o Laudelino era um grande empresário e ele só vendeu a Paladar porque ele queria aproveitar a vida dele. Ele já estava idoso, queria aproveitar a vida dele. Ele não estava falido. Tá? Então, acredito que ela tenha muito mais do que isso, tá? Que é aquela velha história, a gente ficar aqui imaginando as coisas. Agora, com relação a ela não oferecer uma ajuda para o irmão e para a Raquel, não de dar o dinheiro, não é quitar tudo, não é dar o dinheiro, não é bancar o Poliana e a Raquel, mas sim de investir em um novo negócio de menor porte, que não fosse necessária aí essa providência tão drástica da Raquel e do Poliana irem vender sanduíches naturais na praia novamente, tá? Lembrando que parece assim que falta criatividade, mais uma vez eu digo para vocês, falta um pouco de criatividade a autora Manuela Dias de criar novas narrativas. Por que voltar para uma mesma narrativa? Só para falar que a Raquel é que nem Fênix, ressurgiu lá das cinzas, pode ressurgir de uma outra forma, se reinventando, né? Ela agora tem maior know-how. E detalhe, né? A Raquel não ter nenhum capital proveniente da Paladar, o Poliana também não, o Ivan, todo mundo falou aqui que o carrão do Ivan, que ele comprou quando ele ainda estava com a Heleninha, vale mais de 300 mil reais, vale uns 300 mil reais, eu não tenho certeza, o pessoal que comenta aí, aquele carrão do Ivan, não deve ser barato porque hoje nem carro usado tá barato, gente, imagina carro zero e carro assim top de linha, né? Então assim, por que esse pessoal não se junta para criar um negócio, para empreender, tal qual a Eunice falou para o Bartolomeu, ela que está cansada de ver o marido ser ali demitido a todo momento, ela falou, por que a gente não segue um novo caminho e juntos vamos fazer aí um empreendimento, vamos empreender num negócio próprio, por que não fazemos isso? A gente está falando de duas pessoas já com maior idade, né? Com mais idade, com mais experiência de vida e que realmente nesse momento da vida, às vezes as oportunidades começam a ficar escassas, né? Porque infelizmente ainda tem aquele preconceito em relação à idade e tal, ainda existe, infelizmente. Então, quando ela propõe isso para o Bartolomeu, a Eunice, ela está mostrando ali o quê? Visão empreendedora e querendo ter a autossuficiência. Por que não Raquel e Ivan, por exemplo, não se uniram em uma nova sociedade e empreenderem juntos? Porque não é possível que o Ivan não tenha ficado com absolutamente nada da sua renda como diretor da TCA, né? Que é um cargo elevado e numa empresa privada, gente, não deve ganhar ali menos do que 40 mil reais por ser diretor, tá? De uma grande empresa como é a TCA. Então, acredito que ali também se forçou muito a barra em fazer a Raquel voltar
para essa narrativa de vender sanduíche natural na praia, e parece até que houve um pouco de preguiça por parte da autora da novela em bolar uma nova estratégia para fazer assim, já que ela queria botar a Raquel perdendo tudo, que perdesse tudo, mas que se reinventasse com uma nova narrativa e não nessa mesma repetição de narrativa já superada, né? Acho que forçou demais ali. Bom, e por conta disso, tá, gente, dessa questão da gente ver que haveriam novas saídas para Raquel e para o Poliana, para o Ivan, enfim, o Ivan vai ali, né, depois empreender com o pai na agência de turismo, que a gente já até falou aqui no canal. Agora, a Raquel e Poliana, eu acho que realmente foi uma saída drástica. Eles vão depois subir, vão lançar uma linha de sanduíches naturais, que vai ser a Snack Food, parece, vai ser uma franquia, vão subir novamente, mas acho que isso poderia ocorrer de uma maneira modesta, mas não necessariamente com essa narrativa. É por essas e outras que eu digo que o tempo inteiro, quem assiste Vale Tudo nesse entre aspas, aí, remake, se sente sempre ali como se a autora Manuela Dias, né, o pessoal da emissora quisesse subestimar o telespectador, e não acho isso legal, tá? Porque, assim, se eles vão dando pra gente os ganchos das narrativas, vão mostrando as coisas pra gente, é lógico que a gente espera uma narrativa com algum senso crítico, alguma lógica, alguma conexão. Isso é natural. Não é que a gente queira que seja tudo igual à vida real, mas é natural que a gente espere que a autora da novela, que o enredo da novela siga ali o percurso dos ganchos e das narrativas que ela mesma nos apresentou, tá? E é por isso que às vezes eu acho que eles subestimam a nossa inteligência. Bom, gente, essa é a minha opinião, logicamente que eu quero saber a sua, então eu te convido a deixar aqui na seção de comentários a sua opinião sobre tudo que a gente comentou aqui hoje, e espere, porque a gente volta em breve, já que Vale Tudo tá nessa fase turbo aí, a gente vai vir aqui com um programa diário, tá? Se tiver assunto, a gente vem diariamente para comentar com vocês e saber a opinião de vocês e dar a nossa também, tá? Gente, é isso. Não esqueça de deixar seu like aqui nessa publicação, seu hype também. A gente volta a qualquer momento. Obrigada pela paciência e pela audiência. Um beijão. Tchau.